Hoje o tabagismo, exposição a poluentes atmosféricos, condições alérgicas são alguns dos causadores de doenças respiratórias. O especialista em epidemiologia Israel Maia explica o que são doenças respiratórias. Bom, doenças respiratórias são doenças que estão relacionadas ao aparelho respiratório, principalmente o pulmão. Então, estamos falando de doenças de via aérea superior, né? De via aérea superior inclui-se aí as infecções de seios da face, os pacientes que roncam, né? Então a gente está falando de uma via. E as doenças pulmonares principalmente, né? Que a gente está falando principalmente de pneumonia, asma, ou bronquite e o enfisema e as bronquites crônicas, que hoje em dia a gente engloba numa sigla que a gente chama então de doença obstrutiva pulmonar crônica, DPOC, né? Então essas são doenças bastante importantes e que no dia a dia ela tem uma prevalência dentro da população, ou seja, existe uma grande parte da população que são portadores dessas doenças. Quais são os principais causadores das doenças respiratórias? Na verdade, essas doenças respiratórias, a gente vai ter os vírus, né? Então, muitas delas elas se iniciam a partir de infecções por vírus, né? Então, por exemplo, influenza, a gente está falando das gripes. O influenza, hoje em dia, a mais temida é a nossa chamada gripe A, que é causada pelo vírus H1N1. E que hoje em dia a gente passou a ter vacina e o número de casos relacionados a ele diminuíram muito. Outra causa são as bactérias. Essas bactérias formam principalmente as sinusites, principalmente as pneumonias, que são doenças bastante prevalentes e presentes no nosso dia a dia. Outras causas que não tem uma causa definida, mas que está relacionado ao paciente, intrinsecamente ao paciente, é a bronquite ou a asma. E o nosso grande vilão para o pneumologista é então o ato tabágico, ou seja, o paciente fumar. Então, o cigarro é responsável por várias doenças respiratórias, dentre elas o que a gente então chamava antigamente de bronquite crônica e enfisema, e que hoje em dia é englobado dentro de uma sigla chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que nós corriqueiramente chamamos então de DPOC. De acordo com o Dr. Israel Maia, nos anos 80, 30% da população mundial era fumante. Hoje, esse número baixou para 15%. Mas, dentro das principais doenças respiratórias, se a gente focar no paciente que fuma, né? Então, o paciente que tem DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o nosso principal objetivo é fazer o paciente parar de fumar. Então, o parar de fumar já vai me dar uma melhora na função respiratória desse paciente. O paciente vai poder sentir uma melhora no fôlego, sentir uma melhora na tosse, sentir uma melhora na secreção, né? E isso vai estimular o paciente a diminuir o ato de fumar ou parar de fumar. Então, esse é o principal tratamento. Para se ter uma ideia, hoje as empresas estão contratando funcionários não fumantes, pois o cigarro é um dos grandes responsáveis pelas faltas no trabalho.